Um dia, um grande amigo meu me disse que o sonho é a bússola da alma, e isso me marcou profundamente, porque eu comecei a perceber que eu tinha deixado de sonhar. Eu estava vivendo uma vida que não representava aquilo que eu queria ser e me tornar, porque eu nem tinha clareza do que eu queria ser e me tornar. Quais eram os meus sonhos, os meus objetivos? O que eu de fato vim fazer aqui no planeta? E isso é um processo de dentro para fora. Você precisa se conectar consigo mesmo, se autoconhecer. E então, através desse autoconhecimento, começar a descobrir quem você é de verdade. Começar a compreender que você é filho de Deus, que você é uma alma encarnada em um corpo, que você veio aqui para a Terra com um propósito, com uma missão e que talvez hoje você não esteja na trilha correta para viver esse propósito, para viver e cumprir com essa missão, para que você chegue no fim dos seus dias, no seu último dia aqui na Terra e possa olhar para trás e não ter arrependimentos. Possa falar para si mesmo: eu fiz o que eu vim fazer, eu consegui, valeu a pena. E para isso você precisa desse processo interno de autodescobrimento, de conexão com Deus que está dentro de você. E aqui é a primeira chave que eu quero te passar. Você é filho de Deus. A natureza de Deus é a sua própria natureza. Então você tem uma capacidade infinita de criar a sua própria realidade. Só que você precisa acessar todo esse poder e todo esse potencial e essa capacidade que jaz no seu interior. Por isso a introspecção, por isso a meditação, por isso as visualizações e as afirmações. São ferramentas que você vai aprender ao longo desses próximos vídeos que vão te conectar com esse seu poder, com essa sua capacidade, para conseguir manifestar essa realidade que você deseja. Mas o primeiro passo para manifestar a realidade que você deseja é ter clareza de qual é essa realidade em cada área da vida. Pensa em quatro áreas principais, nas quatro jornadas principais da vida, na sua jornada espiritual. Como você se vê e se imagina no futuro? Pensa, se visualiza daqui 20 anos. Escreva isso. Visualize isso diariamente. Isso é muito necessário para você se conectar e desenvolver essa automotivação diária no início do seu dia, para que ao longo do seu dia você consiga levar esse estado de espírito, esse estado mental e emocional para realizar o que você precisa realizar no seu dia. Deixar de adiar aquelas tarefas que são importantes, aqueles projetos que vão mover a sua vida rumo aos seus sonhos, seus objetivos. Para isso você precisa ter essa clareza e ter esse comprometimento de se conectar com isso todos os dias pela manhã. Porque a forma como você inicia o seu dia é a forma como provavelmente você vai conduzi-lo e terminá-lo. Se você começa o seu dia já no celular rolando feed, você fica ali distraído já. Ao longo do seu dia você tende a permanecer distraído. Se você não faz nada, acorda e fica apenas procrastinando, você tende a continuar procrastinando. Você precisa se colocar em ação, independente de como você esteja se sentindo, independente do seu humor. Para você fazer isso, para você ter a capacidade de fazer isso, você precisa se conectar na parte da manhã como um compromisso diário consigo mesmo, com Deus, com seu futuro, com as pessoas que você ama, com o seu norte existencial. Então, se para a jornada espiritual você tem um norte, uma visão de um objetivo de um longo prazo que você quer conquistar naquela jornada,
que faz sentido para você, esse é o seu norte na jornada espiritual. Se você pensa na sua jornada profissional, qual que é o meu propósito aqui? O que que eu gosto de fazer? Como que eu posso transformar isso na minha profissão, no meu trabalho, remunerar isso? O que você está fazendo hoje te traz realização? Ou você faz apenas pelo dinheiro? Te traz crescimento pessoal, profissional? Desenvolve novas habilidades? Então pensa, faz uma reflexão do seu estado atual e do estado desejado. Na jornada espiritual, o que que eu quero conquistar? Que tipo de trabalho se conecta mais com a minha essência, com o meu propósito? A vida é muito curta para você não viver o seu propósito aqui na Terra, para você não fazer o que você veio de fato fazer. Se você não está vivendo o seu sonho, você está vivendo o sonho de outra pessoa. Seja do chefe, seja dos seus pais. Assuma a responsabilidade e as rédeas da sua própria vida para criar o seu próprio destino, sem se importar com o que os outros vão pensar. E nesse processo, vocês vão enfrentar algo que se chama resistência, que ela só aparece para aquelas pessoas que tiveram a coragem de sair da zona de conforto e começar a avançar em busca do crescimento espiritual, profissional, relacional, que é a terceira jornada, e do autocuidado. São as 4 jornadas da vida, as 4 principais áreas da vida. O objetivo é que você se desenvolva em todas elas. Isso é prosperidade verdadeira. Isso é mentalidade de abundância. Eu vou me desenvolver muito dentro da minha profissão e eu vou ter uma família, um relacionamento muito conectado com Deus, com bons valores, bons princípios, uma família unida. E, ao mesmo tempo, vou ter um corpo saudável, vou cuidar da minha saúde, vou me alimentar apenas com aquilo que vem da terra. Vou dar preferência para alimentos mais ricos nas boas gorduras, ricos em proteínas. Vou diminuir os carboidratos para diminuir o pico de insulina e automaticamente otimizar a sua energia, ficar menos tempo na cozinha, ter e desenvolver mais autonomia sobre o seu corpo, sobre a sua saúde, através de uma alimentação inteligente. Alimentação que vai te dar energia para você romper com essa inércia e também conseguir, como uma ferramenta, vencer essa resistência que eu já vou explicar como que ela atua na sua vida. E como que faz para vencer? São ferramentas internas e externas para você vencer essa resistência que quer fazer você parar de seguir os seus sonhos, parar de seguir na direção que você decidiu seguir, parar de crescer. Ela não aparece para quem está na zona de conforto. Então você precisa ter esse autocompromisso de diariamente ler e visualizar os seus sonhos, se imaginar como aquilo já acontecendo na sua vida. Você primeiro precisa alinhar o seu interno. Essa bússola primeiro é interior, depois ela vai se alinhar no externo, porque o externo é um reflexo da sua vida interior. A sua frequência, ela precisa se alinhar primeiro, para que você emana no seu campo eletromagnético, através dos seus pensamentos, emoções e nas suas ações, o que esteja coerente com aquilo que você quer. Precisa haver essa coerência. E para isso, a sua bússola interna precisa ser alinhada. E ela vem das práticas de meditação que vão te conectar com essa presença do divino dentro de si mesmo. Elas vão te trazer esse autoconhecimento sobre a sua verdadeira natureza e vão te trazer a força de vontade, que não é o desejo, mas é essa vontade divina, que é uma força do alto que vem de Deus, que através de você vai te mover rumo aos seus objetivos. Então, canalizar a força de vontade através da meditação, da oração e de práticas espirituais todos os dias pela manhã também, para iniciar o seu dia vencendo. Em seguida, visualizar
os seus sonhos, os seus objetivos. Visualize. Em terceiro, afirme para si mesmo palavras que vão elevar a sua autoestima e que vão moldar essa nova identidade, que vai ser a identidade capaz de manifestar essa realidade que você deseja. Você precisa modificar essa identidade sua. Você tem uma identidade que ela foi moldada. Pensa nela como um diamante, fora de você mesmo. Esse diamante, ele está hoje de uma certa forma, num certo formato, num certo brilho, e ele tem um certo valor. Você pode moldar, lapidar essa sua identidade, essa sua personalidade humana, como você desejar, porque é a personalidade, a identidade que vai fazer com que você consiga agir de forma coerente com a realidade que você deseja. Se um atleta, por exemplo, ele não se vê como um atleta, como que ele pode ter ações, pensamentos e ações e hábitos de um atleta? Ele precisa se ver como um atleta e, em seguida, agir como um atleta. Então, primeiro ele visualiza como que eu quero essa identidade, como eu quero lapidar esse diamante para que ele revele o seu maior brilho, a sua maior beleza e o seu maior valor. Depois ele vai precisar fazer o quê? Ações concretas dia a dia para que de fato aquilo que ele visualiza se concretize nessa nova identidade, que vão ter novos hábitos, novos comportamentos, que vai eliminar todos aqueles vícios que estavam impedindo ela de avançar, eliminar as distrações, eliminar as amizades tóxicas e os ambientes que te puxam para baixo, que querem fazer você se manter na sua antiga versão. Você precisa romper com esses padrões antigos da velha identidade para você moldar a sua nova identidade. Mas para isso você precisa visualizar quem você quer se tornar e o que você deseja alcançar em cada área da vida, para você ter a clareza necessária de qual que é essa identidade, como que ela se comporta, como que ela pensa, como que ela fala, como que ela sente, como que ela age, para ela conseguir atingir esse objetivo que eu almejo. Isso é poderoso. Porque a sua rotina, ela deve vir desse alinhamento e dessa clareza. Primeiro você decide o que você quer. Depois você cria a sua rotina baseado nisso, baseado no seu norte existencial. E aí você consegue o quê? Iniciar da forma correta. E aí quando você inicia esse movimento, você vai perceber a força da resistência atuando. Ela vem para você de diversas faces. Ela atua como aquelas desculpas que fazem você procrastinar. Ah, hoje tá chovendo. Ah, hoje eu acordei, não acordei muito bem. Ah, hoje teve uma notícia de que aconteceu isso e aí por isso eu não vou conseguir fazer. Ah, amanhã eu faço, semana que vem. E aí você o quê? Começa a criar desculpas para si mesmo, justificativas para não fazer o que é importante. Porque você sente um desconforto emocional para iniciar uma tarefa que vai te gerar uma dor. Por quê? Crescer dói. Porque crescer envolve abrir mão da zona de conforto, abrir mão da identidade antiga para começar a ter ações que vão moldar a nova identidade para criar a realidade que você quer. E é um processo de uma morte e um renascimento. E aí a resistência ela vai vir para o quê? Parar o seu movimento. É uma resistência a uma força interna. Ela vai aparecer na forma de desculpas, justificativas, de tentações para te tirar do seu caminho. Então todas essas facetas que a resistência vai aparecer na sua vida para fazer você voltar para as distrações, voltar para os vícios, voltar para os padrões antigos, voltar para a zona de conforto. E você precisa o quê? Tomar consciência desse processo para não deixar esses vícios, distrações, padrões antigos te tirarem do seu caminho. E para isso é preciso
Desenvolver essa consciência que vai fazer você perceber esses movimentos, perceber a resistência se manifestando e decidir avançar independente disso. Às vezes ela aparece através do medo. O medo alimenta a resistência. O medo de crescer, o medo de não ser aceito, o medo de não ser compreendido, seja pela sua família, o medo de decepcionar aquilo que a sua família, os seus pais gostariam que você fosse, mas que você sente não sendo aquilo que você de fato deveria fazer. Então ela aparece de diversas formas, sempre para tirar você do seu caminho. Então, através dessa consciência, através desse desenvolvimento espiritual, você consegue canalizar essa força de vontade para romper com esses padrões, vícios, distrações, medos e continuar avançando independente deles. Eles não podem te parar. Um outro ponto muito importante é que você precisa semanalmente revisar a sua semana e planejar a próxima. Se você tem clareza, essa clareza fez com que você construísse uma rotina que te faz avançar em todas as áreas da vida ao mesmo tempo, rumo aos seus sonhos e objetivos, você tem um plano, você tem um mapa. Só que o mapa não é o território é o dia a dia. O dia a dia ele vai se apresentar com imprevistos, com coisas urgentes. E a sua rotina precisa ser inteligente o suficiente para lidar com esses imprevistos, realocar atividades e não deixar que a rotina te controle. Você tem que ter controle sobre a sua rotina. E às vezes a rotina ela vai quebrar, é normal numa semana, mas isso não pode ser motivo para desanimar. Então, uma vez na semana, se comprometa, coloque como um hábito, um compromisso consigo mesmo, revise a sua semana, o que deu certo, o que não deu certo. O que deu certo, como que a gente pode continuar fazendo dar certo? O que não deu certo, como que a gente pode melhorar e otimizar? Seja um hábito, seja um comportamento, seja um vício que você ficou tempo demais ali. Quais são as estratégias para cortar e diminuir esse vício? Quais são as estratégias que você vai usar nessa próxima semana para continuar avançando rumo aos seus objetivos? Porque não basta clareza, você precisa de uma estrutura, tanto de rotina como uma estrutura de um sistema fora da sua cabeça para que você possa organizar visualmente tanto os seus sonhos como as suas metas, como os seus projetos, os seus hábitos, as suas tarefas e uma forma de organizar e planejar a sua semana de acordo com essa clareza. Essa é a estrutura que você precisa. E é isso que a gente desenvolveu aqui dentro do sistema da automaestria. Aqui nós temos a bússola da automaestria, que justamente vai te trazer essas atividades para você fazer, para te dar a clareza necessária para você definir o rumo que você vai seguir, o seu norte, que são os seus sonhos, definir as visões que você quer viver ao longo dessa jornada, de cada uma delas. Quais são as metas para esse ano? Baseado nas metas do ano, quais são os projetos que vão organizar as tarefas que vão fazer eu me mover na direção certa? Quais são os hábitos, os comportamentos que eu preciso colocar na minha vida? E o que eu preciso me desenvolver ao longo dessa jornada para me capacitar a me tornar essa identidade que vai manifestar essa realidade. Você precisa desenvolver novas habilidades. Então o sistema te traz essa clareza e essa organização, te traz essa estrutura para que você consiga não só iniciar, mas conseguir continuar avançando. Então perceba aqui embaixo. Eu tenho para cada jornada dessa as minhas metas desse ano. E semanalmente eu estou vindo aqui na revisão semanal e vendo, eu faço uma análise da minha semana dentro do sistema, ele me dá essas métricas e eu atualizo as minhas metas. E aí eu consigo ver progresso semanal.
Se eu não avancei, poxa, por que que eu não avancei? Como que a gente pode melhorar para a próxima semana? Se não existir essa revisão e planejamento semanal, você desiste muito rápido. Você não consegue sustentar. E quando você não tem um método, não tem um sistema, fica muito mais difícil você ter essa clareza e essa estrutura para continuar avançando. E é isso que o sistema da automaestria visa te trazer como benefício. Eu tenho um destino com imagens. O que que eu espero alcançar em cada uma dessas jornadas, com tudo escrito aqui, algo que vem do meu íntimo. O que que eu quero alcançar nessa jornada nos próximos 20 anos, daqui a 20 anos? Imagina. Você já pensou o que que você almeja conquistar? Como que é a sua vida daqui a 20 anos? Em cada área? Isso é poderoso, porque todos os dias eu pego para ler isso aqui, para visualizar isso aqui. Não só o destino, que é o topo, o objetivo de longo prazo dessa jornada, pensa que você está escalando essa montanha, mas também as visões. Ao longo dessa jornada, o que que você quer viver e como você se sente vivendo isso. E aí você se visualiza todos os dias pela manhã vivendo isso. É importante você fazer esse exercício pela manhã, todos os dias. Ler seu destino, ler as suas visões, visualizar isso. Se sinta já dessa forma, para você alinhar a bússola interna, que vai fazer você ter coerência ao longo do seu dia, nas suas ações, na sua rotina, para conseguir ver avanço e chegar inevitavelmente aonde você quer. Às vezes não no tempo que você espera, mas é no tempo de Deus. A gente precisa ter maturidade para reconhecer que a gente não tem controle sobre tudo. Mas de tudo que você pode controlar, você está dando o seu melhor dentro disso? Você está dando o seu máximo? Se você está dando o seu máximo, dando o seu melhor, se entregando de corpo e alma para o que você precisa fazer, os frutos, eles vêm de Deus. Você só tem controle sobre o que você planta. Tanto o solo que você planta, quanto a semente que você planta, quanto o cuidado que você tem diariamente para regar e cuidar dessa semente para que ela floresça e que no final dê bons frutos. E os frutos sempre serão compartilhados. Os frutos da sua vida vão impactar muitas pessoas. A sua família, os seus amigos e outras pessoas desconhecidas. Você veio aqui para realizar algo maior do que você consegue conceber hoje. Porque os planos de Deus, os sonhos de Deus são maiores que aquilo que a gente consegue conceber. Por isso, sonhe alto. Sonhe alto, porque é ilimitado. Deus quer que a gente prospere em todas as áreas da vida para a gente ser um testemunho aqui, um exemplo para outras pessoas. Para isso você precisa derrubar esses muros dos vícios, das distrações, esse muro da resistência e pegar isso como matéria-prima para construir as pontes que vão te levar para Deus e que vão levar outras pessoas para Deus e para viver seu propósito. A sua transformação vai gerar impacto em muitas pessoas. E isso é maravilhoso, porque agora você está fazendo isso não só para si mesmo, mas para as outras pessoas. Você está genuinamente servindo a Deus, servindo as pessoas. E isso é poderoso. Porque isso traz uma força para te mover rumo aos seus objetivos. Uma força maior do que apenas fazer para si mesmo. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Essa clareza, essa ideia, esse alinhamento. Então, além das metas, os hábitos. Quais são os hábitos que vão me levar dentro de cada jornada a viver o que eu almejo viver? Quais são as áreas de estudo que eu preciso estar constantemente me desenvolvendo para eu conseguir desenvolver a capacidade e as habilidades para alcançar o que eu almejo? Tá tudo aqui dentro do sistema. E a partir disso, você vai conseguir criar a sua rotina intencional. E aí é muito importante isso. O que eu falei, tenha dentro do seu ritual da manhã, tenha dentro do seu ritual da manhã esses hábitos que vão te conectar primeiramente com Deus,
E hábitos para que você possa ler diariamente, visualizar os seus sonhos, seus objetivos. Para você se colocar nesse estado de espírito no começo do dia, nesse estado emocional e mental, para conseguir vencer essa força da resistência e conseguir continuar avançando. Então, como um exemplo aqui, eu tenho aqui na parte da manhã os meus hábitos. Então, aqui eles são organizados por dia da semana. Primeira coisa que eu faço depois de arrumar minha cama e tomar um copo d'água, meu yoga, minha meditação, exercícios respiratórios. Depois eu faço 30 minutos de cocriação, de visualização. Eu pego e leio o meu destino, minhas visões, minhas metas, para me alinhar e para eu vencer nesse dia. E eu faço isso todos os dias. E eu recomendo que você faça. Depois eu faço afirmações e declarações, uma reprogramação desses padrões antigos que vão moldando esses meus novos comportamentos. Esse é o meu novo normal. Afirmações sempre no positivo. Isso é poderoso. E aí, diariamente, todos os dias pela manhã, com apenas o clique de um botão, tanto pelo computador quanto pelo celular, você vai fazer clicando nesse botão aqui. Ele vai criar a sequência dos hábitos com os horários e você vai marcando como concluído. E aí, uma vez na semana, você vai sentar para fazer essa revisão. E eu vou fazer uma aula específica sobre como que você pode revisar e planejar a sua semana usando o sistema da automaestria. Eu fico por aqui, eu espero que essa aula tenha te dado maior clareza, para que você possa se sentir ainda mais motivado a iniciar, para que você possa, de fato, conseguir continuar caminhando na direção certa. Você vai ver o tanto que isso é maravilhoso. Estamos juntos nessa jornada, te vejo na próxima aula.